Dessa vez, não era vez nenhuma. Conforme Claudionor crescia, Jerusalém ficava mais longe do que perto, desaparecia. Era paulista, bairrista. Nasceu, cresceu e morreu em Pinheiros. Vendia talão de Zona Azul na rua Arthur de Azevedo. A feitura do homúnculo, nas margens do rio Pinheiros, em frente à Hebraica, era para ser um evento, não foi, acabou eventual mesmo. Foi quem conseguiu chegar. Uma mistura de engarrafamento, enchente, jogo no Morumbi. Ameaças de chuva com desculpas esfarrapadas caíram bem para os dois únicos que foram, digamos assim. O Nando, por exemplo, foi. Iria fazer um golem de qualquer jeito. Aliás, estava para fazer um no quintal da sua casa, mas Sam estava assim. Ela, companheira de 20 anos, desde os tempos que faziam viagens astrais em objetos voadores para lá de identificáveis. São Tomé das Letras, Chapada Diamantina e dicas na revista Planeta que ficavam no banquinho branco do lavabo embaixo da escada. Sam fizera e refizera uma lista de tolerância que adiou o nascimento do golem lá pelos lados das águas espraiadas no Brooklyn paulista. Vegetariano sim, macrobiótico não, nem pensar. Massagista. Pisciana com ascendente em Libra, não decidia se o golem saberia shiatsu, se tuiná, se doim. Cromoterapeuta, reikista, rolfista. Já Nando desistira do golem, do barro do seu jardim, de mirras e hortaliças, como bom leonino que era, por causa dos seus cachorros, jamais de Sam, que sábia bem pensar em coisas que ele próprio jamais pensaria necessárias ao golem, como comer, dormir, trabalhar. Ademais, Nando queria que o golem estudasse radiestesia e completasse o círculo de cura à distância. Foi quando uma coincidência da providência divina, quando na penúltima reunião de ayahuasca na casa do Nando, Sil, a terapeuta, comentara, não sem antes ser estimulada pela imagem do mago, arcano primeiro do tarô, que se lembrara de um rabino que tinha conhecido numa festa estranha com gente esquisita. Ninguém sabia quem era judeu, quem não era. Ora, isso pouco importava, disse o rabino, que se chamava Shinshon, mas era careca, de Solidel. Nando pescou na primeira, gente da cabala. Dali para Nando conhecer, melhor, ir reconhecer os outros amigos, a tal da gente da cabala, foi uma semana. Em menos de meia hora, eram conhecidos de outra reencarnação. Um átimo. O grupo não era pequeno, não, mas haviam transformado a ideia de ninguém lembra mais de quem foi a ideia, pouco importa, enfim, de criar um golem em um projeto que iria ter site, presença da mídia, televisão, explicou um ensimesmado entusiasta que estava por perto. E nessa fase estavam discutindo se iriam abrir o projeto Golem como instituição, como OCIP, como ONG ou como produtora, coisa que não dizia muito respeito à FLA, que estava preocupada com o nome da firma, quer dizer ONG, quer dizer OCIP. Gente, por favor, primeiro precisamos decidir o nome do projeto, porque preciso fazer logo o logo. Flá frequentava as reuniões desde o começo, coisa de um mês, antes do Nando aparecer e tornar-se assíduo frequentador e líder espiritual da turma. Fazia frila de vez em quando, tomava calmantes e andava de pantufas, nessa ordem. Produzia logotipos, brigadeiros e bolos de cenoura com calda de chocolate, para vender desde o primeiro ano da faculdade de desenho industrial, para pagar a dita cuja que largou no segundo ano. Enlouquecida de criar logos para a nova era, entre um baseado e uma lua fora de curso, achou que era melhor fazer carreira solo e fez. Era a arte finalista mais conhecida da Vila Madalaica. Nunca lhe faltou trabalho. Era marchand, quituteira, logotipista, revisora, desenhista, professora de artes plásticas, escritora, atriz, roteirista e cantora. Flá, geminiana, foi a primeira que Rô convidou para a tal da reunião sobre o Golem, que levou a Né, produtora, que transformou o encontro em evento, coisa que aconteceu logo em seguida, no terceiro. Di resolveu ir porque viu o folheto colado no corredor da letra na USP, e Ti foi junto porque não estava fazendo nada mesmo, e aquilo parecia o encontro de cineastas da vila.
ou dramaturgos. Acho que tem a ver com a Lei Rouanet, um projeto cultural sobre o Paul Weininger, acho. Ou era sobre o Karl Boese? Flá subiu pelas escadas de pantufas brancas encardidas. Tinha passado o dia procurando trabalho no CEAGESP. Né? Estranhou. No CEAGESP? Sim. Flá queria passar um tempo gritando livremente enquanto não garantia a tal da programação visual do projeto do Golem. Uma graninha, né? Sam levou empanadas de farinha integral com recheio de espinafre e ricota, com cartãozinho de papel reciclado. Eu que faço tudo, o papel reciclado, o cartãozinho, a empanada, entrego quentinho. Uma graninha, né? O Roy e o Ti foram porque sempre rola uma figuração, uma graninha, né? O Rabino ia porque era aquariano, reformista, e se o projeto Golem desse certo, abriria uma não, duas, não, 3 franquias, mas no mundo inteiro abriria o Golem Center. Não, sim, Golem Center era um nome melhor, uma graninha, né? Né foi a primeira, depois do Rabino, que vislumbrou o aroma de evento saindo do forno e levou o Fá para fazer o site. Uma graninha, né? Quando o projeto desandou, já tinha logo, data, hora e local, lista de convidados, texto do folder, blog, e-mail e muita cerveja. Desandou na padaria. Ninguém ali era assessor de imprensa para contactar os midiáticos e faltava patrocínio. Que merda! Alguém lembrou a palavra-chave que desencadeia eventos de pastel de vento. A palavra orçamento, lamento, é fomento de dispersão. Flá achou uma pena. Projeto Pó era um nomão mesmo, mas partiram todos para encontrarem-se casualmente, entre abraços, gritinhos e beijos, em outro evento. A balada literária bombava com escritores que não escreviam, leitores que não liam, e toda essa espécie de gente que, quando criança, assistiu Marcelino Pão e Vinho no Cine Fiametta, que depois virou Cinemateca, que depois virou Saluol e que depois virou Cine Sabesp, embora o lugar não saísse nunca do lugar, na Fradique Coutinho, e o povo de antanho pulou de um Marcelino para outro. Dizem até, em meio à balada da cervejada, que a vila não vive sem seus freiráticos entorpecidos do que eles chamam de literatura, mas ninguém nunca viu, não, fora da contagem, da beberragem, da mesa do bar, que antes era garagem. Do projeto mesmo ficaram 2, o Nando e o Rabino Reformista. Ficaram é modo de dizer, foram ficando é coisa melhor dita para 2 paulistanos. Foi Nando que tomou a atitude. Ligou para o Rabino para informá-lo que naquela semana, na noite de sexta-feira, faria um golem com chuva ou sem. Com chuva, o barro fica ótimo, esclareceu o Rabino. Mas Nando não se importava. Telefonara porque precisava de plateia. E caso errasse nas letras em hebraico, o Rabino estaria lá para orientá-lo. Caso errasse, leoninos jamais cometem erros. Shinshon, o Rabino, foi de xereta. Saiu correndo do serviço religioso, enquanto sua pequena comunidade devorava ralá e espalhava gergelim pelo chão. Fizera bem ao aconselhar Nando de que o golem deveria ser feito na marginal, em frente à hebraica. Por quê? Por nada. E já que pouco importava, era melhor estar perto da comunidade. A gente ou o golem? Arguiu Nando. Os 3, afirmou o Rabino. Nando modelou a lama do Rio Pinheiros direitinho. Anos de praia e em Itanhaém fazendo mulheres de areia. Não levou o Sefer Yetzirah, mas apanhou a muda de roupa que a Sam colocou no banco do carro, que lá atrás, nas reuniões, doaram para vestir o golem. Sam optou pela camiseta azul marinho, surrada, escrito em letras brancas, algo como Peace in the Middle East, doada pelo Marcelo Cizer, que achava essa gente da história do Golem muito alienado para o gosto dele. Depois ficou com medo que o Golem pudesse ser sionista ou petista radical. Enviou a camiseta pela Lu Fotógrafo, que foi na segunda reunião, junto com a Van, produtora de moda, e ex-sindicalista, que sugeriu questão de ordem. Melhor levar uma calça de moletom, um estilo mais casual para o Golem. Esse comitê serviu. O Golem estava moldado, vestido. Faltava soprar as narinas. Sobrou para o Rabino, porque na hora H, o Nando resolveu levantar a cabeça para o céu, mirar as estrelas que não existiam, abrir os braços e fazer cena.
Venus enters the constellation of Libra. The auspicious hour has come to summon the dread spirit Astartot and compel him to reveal the magical words. Then we can bright the golem to life to save your people. O Rabino não gostou daquela encenação. Súbita e irritado, colou na testa do golem, coitado, e no lugar do coração, um papel com uma estrela escrito, no meio com as palavras Amets, e o Cláudio Honor abriu os olhos e empurrou o Nando. O cinema era mudo, o golem não falava, mas ninguém era surdo. Todos dois ouviram quando o rabino, branco, pálido e careca, disse no seu melhor inglês: Guard this secret with your life. No que o Nando completou atônito, olhando aquele ser que ele mesmo criou. He cannot speak, mas pode empurrar. Atravessar a marginal com aquele ser de moletom laranja, tênis e camiseta foi mais fácil do que convencê-lo a sentar no banco de trás do Gol prata fudido metálico do Nando. E agora, o que a gente faz com esse cara? O lugar mais próximo é uma sinagoga meio perto. Me segue, completou o rabino, entrando no seu Gol branco, também fudido na lataria, na capota e nos bancos. Era num tempo em que ninguém mais frequentava essa sinagoga, a pequena Bet Jacob, de portão de ferro e muros cinzas na rua Arthur de Azevedo, quase na esquina da Simão Álvares, onde era a oficina mecânica do seu Perrete, num tempo em que o correio era na Cunha Gago, com a dona Idalina dentro lambendo selos. Já não era mais nada, as coisas se evaporam e as casas bahias quase também. Não sobrou nem Samuel Klein, nem Chico César para contar história, nem a Casa Albino de Ferragens, nem a joalheria Eva, que persistiu sobrevivente até meados de 2006. Lá por volta de 1937 em diante, o povo foi chegando da Bessarábia, da Romênia, da Moldávia, da Polônia, da Rússia, e vinha parar em Pinheiros. Melhor retiro do que o Bom Retiro, muito maior liberdade do que a liberdade. Japoneses e judeus fizeram a festa dos mascates por aqui. Não sobrou pedra sobre pedra, nem Iaohan, nem Atlântica Móveis, nem a farmácia do Takaoka na esquina da Murato Coelho, com a Navarro de Andrade, onde morou a vida toda o Samir Messerani, filho de árabes, criando, contando e perambulando coisas e seres fantásticos para estranhos seres humanos, nós e o Maurício Loureiro Gama, de cabelo branco e terno impecável, dando pontapés imaginários nas gorduchonas que vislumbrava pela janela, enquanto escrevia suas crônicas diárias. Era num tempo em que o Pão de Açúcar era o Bazar 13. Não sobrou pedra sobre pedra, mas cada um tem a recherche que merece. Incólume, só mesmo a pequena sinagoga resistiu, a minúscula Bet Jacob. O povo foi morrendo, as lojas fechando, a sinagoga esvaziando. Na fundação, ninguém poderia imaginar que Cláudio Honor, o golem, iria parar ali, mas se soubessem, se profetas húngaros houvessem, aquela gente toda iria rir e aprovar, tudo em Nietzsche. Pois Cláudio Honor foi parar ali, daquele jeito mesmo, de calça de moletom laranja e camiseta azul marinho. A Laide até que desconfiou quando a campainha tocou naquela hora da noite, mas era um rabino com dois homens ao lado. A Laide era manicure e zeladora. Por conta do zelo, morava no quartinho anexo da sinagoga, onde outrora se ensinava o Rumash e Yiddish num tempo em que as primeiras aulas do Colégio Bialik começaram lá por volta de 1943. O rabino explicou e a Laide fez que entendeu que realmente era perigoso ela sozinha ali, onde já se viu, ela era mulher, precisava mesmo de um zelador homem. Cláudio Honor ia morar lá também, cuidar de tudo, domingo eles voltavam e explicavam melhor. No sábado, Golem não fez nada e a Laide achou que ele era judeu, não quis perturbá-lo. Cláudio Honor, por sua vez, não disse uma palavra e a Laide viu que isso era bom. No domingo, o rabino apareceu e fez uma lista de afazeres para Cláudio Honor durante a semana. Lavar o piso todo, desligar a água, puxar com o rodo, lavar as paredes de fora, esfregar com a bucha, varrer a calçada de manhã e no fim da tarde, Jesus! Aquele homem não comia, não falava, não pedia nada. E a Laide, ao fim de uma semana, apaixonada, deu um jeito de colocar o Cláudio Honor dentro dela e do puxadinho. O golem viu que era bom e o rabino viu que era melhor ainda. Ao cabo de 2 semanas, aqueles dois estavam amaciados, amancebados e se riam um para o outro. Cláudio Honor era quieto, mas dava no couro.
O rabino reformista foi cuidar da vida e o Nando sumiu, evaporou. Não ia ser secretário de rabino nem aqui nem na China. Quando voltou, mês depois, o rabino não, o Nando, porque leoninos não voltam jamais, encontrou a cena montada. Claudionor vendia a Zona Azul e tomava conta dos carros em frente à sinagoga. Nas quintas, dia de feira, ninguém podia passar por aquele pedaço da calçada, nem na quinta, nem dia nenhum. Claudionor pusera uma cadeira que jamais foi movida de frente da sinagoga. Gessé, o porteiro do prédio da frente, era quem fazia as honras e explicações aos transeuntes do outro lado da calçada, desde que o homem que consertava panelas armou o barraco com Claudionor, que jogou a cadeira com almofada e tudo na cabeça dele. Voou madeira, pernas catacréticas e válvulas de panelas de pressão vermelhas. A polícia apareceu porque o Paulo, que fazia estofados e sofás, fez o favor de telefonar para a 14ª. O Eric fingiu que não era com ele e entrou na sua loja de discos. Claudionor se enfureceu com o policial, que enfureceu-se, e cadê o documento daquele indivíduo? Alaide explicou que Claudionor era mudo, nunca lhe havia dito nem nome nem sobrenome, mas dava no couro, doutor, e limpa tudo, todo mundo conhece ele aqui na rua. Não adiantou nada. Como é que alguém não tem nem carteira de identidade, certidão de nascimento? Sabe o que é, doutor? Ele é muito religioso, não precisa de documento, não. O rabino chegou na delegacia grudado no celular, mas 2 telefonemas e Claudionor estava solto, com nome e sobrenome, e o rabino achou de bom grado passar no poupa-tempo. Claudionor der Santos, com muito orgulho, posou para a foto do documento de identidade com chapéu de lampião. Na volta, em frente à sinagoga, o rabino deixou cair um monte de papel. Claudionor, agradecido, agachou para apanhar. O rabino lhe passou a mão na testa como se estivesse enxugando o suor de Claudionor com um lenço. Apagou a marca da vida. Não sobrou um Borges para inventar história. Isso foi o que Gessé contou para o povo da rua. O homem não se alevantou mais. Ficou caído, sem eira nem beira. Não disse um Aleph, o coitadinho. Fulminante. Melhor assim. Fazia tempo que o homem que consertava e desamassava panelas estava de caso com a moça manicure das unhas de arranhar as costas desse mundo de meu Deus, engraçavam-se, ficavam rindo um para o outro. Alaide, sim senhor.